Paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor a todas as irmãs. Bispo Paulo Cardoso aqui, nessa tarde de bênção, nesse horário das 15 horas, para nós estarmos trazendo uma mensagem nos pregadores do reino. Hoje eu quero ministrar uma palavra dentro de um tema chamado Vença o orgulho, vença o preconceito. Essa palavra que hoje eu quero ministrar, ela fala da questão de, às vezes, como é uma pessoa, como é o nosso estado. E eu quero, querido, sinceridade, que você avalie se você faz parte desse quadro de pessoas orgulhosas. Não é o orgulho de você, o orgulho que você tem por alguém, nossa, eu admiro, não é um orgulho voltado à admiração, mas é um orgulho de se achar o Todo-Poderoso, né? Orgulho é um sentimento de prazer pessoal, de grande satisfação com o próprio valor que se tem, uma honra pessoal. Exemplo de uma pessoa orgulhosa. De repente você já conheceu alguém assim, ou você tem alguns traços como esse. Uma pessoa que sempre tem razão. Você já conheceu pessoa assim? Uma pessoa que sempre tem razão. Uma pessoa que às vezes tem dificuldade de ouvir. Dificuldade de ouvir a opinião do outro também. Ele acha que só a opinião dele é certa. Ele não aceita estar errado. Ele se sente superior aos demais. São autoritários, arrogantes e principalmente insensível. Uma pessoa que é orgulhosa, ela pratica um pecado chamado soberba, arrogância, que está voltado sempre ao direito, ao poder pessoal, a privilégio, sentir superior moralmente, superior espiritualmente. De repente você já conheceu pessoa que ou você é uma pessoa que se sente tão uma pessoa de Deus que acha que as outras, aí você começa a julgar todo mundo. Você acha que o A, o B não é espiritual, o C é homem de Deus, a D não é, aquele ali é uma pessoa de Deus porque ora muito, aquele ali não é. Então você começa a se colocar no lugar de Deus para julgar a pessoa. De repente você se acha tão poderoso e isso te impede de ir além. Olha só o que diz no livro de Provérbios. Provérbios, uma vez Salomão tratando dessa questão da arrogância, ele disse que, lá no Provérbios 16, 18 e 19, ele diz que a arrogância, ela vem antes da destruição. Não, ele ao contrário. Ele fala que o orgulho, ele vem antes da destruição e a arrogância vem antes da queda. Olha como que isso é sério. Mas por que eu estou tratando sobre isso? Vença o orgulho. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história de um homem chamado Jairo. O texto que nós vamos estar meditando, e eu não vou ler o texto, mas ele se encontra em Marcos, no seu capítulo 5, Evangelho de Marcos, no seu capítulo 5, do versículo 21, e ele vai em diante. Então, no versículo ali, ele fala de um homem chamado Jairo. Quem que era esse Jairo? Jairo era um príncipe, ele era um principal de uma sinagoga. Que título é esse? É importante nós conhecermos, porque Jesus ele veio de um barco e parou em Cafarnaum. E Jairo era líder de uma sinagoga, ele era o principal de uma sinagoga em Cafarnaum. E é importante pensar que, como um líder de uma sinagoga, ele era fariseu. E todos os fariseus procuravam destruir Jesus. Havia um complô porque os fariseus se achavam doutores da lei. E para ser um chefe de uma sinagoga, ele tinha que ser um exímio interpretador da lei. Ele tinha que ser uma pessoa que não só lia, mas que interpretava e que conduzia. Ele que lia a lei diante do povo que estava ali naquela sinagoga. Então eles eram tidos como pessoas muito cultas,
E esses fariseus, esses grandes mestres, eles eram opositores a Jesus, porque eles se sentiam orgulhosos. Eles se sentiam orgulhosos por achar a nata, por achar os melhores, e não aceitavam opinião. Para eles, só eles que estavam certos. Por isso, a atitude de querer destruir Jesus. E eu digo para os irmãos, dificilmente um príncipe ou um principal de uma sinagoga, um líder de uma sinagoga, ele iria até Jesus. Ele não iria. Com certeza ele não iria. Por causa do orgulho pessoal. O que vão pensar de mim? Então a atitude de uma pessoa de não querer aceitar a opinião de Jesus, de questionar tudo que Jesus falava. Mas Jairo tinha uma família. Ele, a esposa e a filha. A filha tinha 12 anos de idade, estava aí entrando para a adolescência. E importante também, irmãos, que Jairo tinha uma família feliz e era uma família bonita. Jairo significa, quando os pais de Jairo, quando ele nasceu, os pais colocou esse nome, por quê? Porque de alguma maneira eles viam que aquele menino era um iluminado. Porque o nome era dado a um filho como uma voz profética. E Jairo, significa iluminado, ou aquele que Deus ilumina, aquele que Deus desperta, aquele que Deus levanta. Olha, só que ele com toda aquela... Quando Jesus chegava em determinada região, os líderes das sinagogas se reuniam para debater, para destruir, para matar, para envergonhar, para desmoralizar Jesus. Eles eram opositores diretos de Jesus. Por eles acharem, eles eram orgulhosos e o orgulho às vezes cega. O orgulho às vezes nos faz não perdoar. O orgulho nos faz afastar de pessoas, nos faz julgar pessoas. O orgulho às vezes nos faz a não querer ajuda. E o que me preocupa nesse tempo, irmãos, às vezes nós nos acharmos tão bom que somos incapazes de pedir ajuda a algum colega. Somos incapazes de pedir ajuda. Eu sempre estou orando por alguém, sempre sou procurado para orar, então eu não vou procurar que alguém orar por mim. Não, querido. O remédio para o orgulho é a humildade, é a mansidão. E Jairo, com tudo aquele preconceito, aquele orgulho, aquela arrogância acerca da pessoa de Jesus. Um dia a filha dele ficou doente justamente quando Jesus chegou na cidade. Mas a menina ficou doente de maneira mortal. Ele deixou aquela menina lá. Ele poderia ter mandado alguém pedir por favor para Jesus ir. Mas corria o risco da pessoa que ele enviasse não dar o recado direito. Tem certas coisas que a gente tem que ir pessoalmente diante de Jesus. Resolver a questão pessoalmente. E assim foi. Jairo foi até Jesus. Só que Jesus, quando ele desceu do barco em Cafarnaum, uma multidão já estava esperando. Querido, ali devia ter mais de 20 mil, 30 mil pessoas. E com certeza no meio daquela multidão tinha muitas ovelhas de Jairo. Tinha muitas pessoas que conhecia Jairo e que sabia que ele era um líder. Entenda, Jairo não pensou na consequência do seu ato. Porque quando ele viu a filha, e o que a gente não faz pela vida de um filho, irmão? Quando ele viu aquela filha doente, quando ele viu aquela filha no momento de dificuldade, Jairo sai correndo, chega diante de Jesus, e no versículo aqui, 22, diz que ele era um dos principais da sinagoga, ele se dobrou diante dos pés de Jesus. Quando eu estava numa missão no Paraguai, eu ouvi uma menininha, pequenininha, cantando no carro de um amigo que me levou para pregar na igreja dele.
Eu estava sentado atrás do carro, junto com o irmão, com o filho desse casal, e o casal ali na frente, e a filhinha estava entre o pai e a mãe, e ela cantava, levantava uma mãozinha pequenininha, dizendo assim, que o lugar mais alto, mais grande, era estar aos pés de Jesus. O melhor lugar, irmão, para estar, é estar aos pés de Jesus. E Jairo foi no lugar certo. Se prostrou ali. Quando ele se prostrou, ele reconheceu a grandeza de Jesus. Ele venceu o orgulho. Ele venceu o orgulho pessoal, porque ele era um líder. As pessoas se dobravam a ele. Ele nunca se dobrava às pessoas, mas ele, como líder, se dobrou aos pés de Jesus. Pediu a ajuda de Jesus. Ele venceu o orgulho pessoal. Ali ele não pensou nas pessoas que o conheciam, naqueles que participavam das sinagogas, dos diversos fariseus que ali estavam. Ele não pensou na repercussão que aquilo daria. Porque se dobrar diante de Jesus era reconhecer a sua divindade, era reconhecer a sua superioridade, era reconhecer que ele tinha poder, é reconhecer que ele era verdadeiro. Tinha muitas coisas envolvidas naquele joelho. Mas ele se prostra mediante uma situação familiar. E eu quero dizer, irmãos, que Deus usa situações para nos fazer dobrar. Deus usa situações para que a gente se ponha aos pés dele, para que a gente recorra a ele. Se aquela menina não tivesse para morrer, Jairo nunca faria isso. Deus usa as circunstâncias para que nós lancemos nele a esperança. E de repente você esteja vivendo algo e você precisa colocar aos pés de Jesus e descansar. Leva Jesus para sua casa. Jairo saiu com o objetivo: eu vou sair, mas vou trazer Jesus para minha casa. E olha, outra coisa que foi quebrada dentro desse orgulho: levar Jesus para a casa dele. O que os outros iam falar? Estava cheio de pessoas lá. Os seus amigos das sinagogas estavam lá. Os amigos que planejavam matar Jesus estavam lá. E de repente ele, que era associado a esses amigos, está ali trazendo Jesus para dentro da casa dele, e mais, para orar pela filha dele. Mas Jairo não pensou nisso. Jairo foi. Eu acho muito lindo isso, irmão. Jairo foi. A intenção de Jairo era que a filha ficasse boa. Vamos na minha casa, Jesus, por favor, te suplico. Eu quero salvar para minha casa, para que o Senhor venha impor as mãos sobre a minha filha que está morrendo, para que ela sare e viva. E Jesus falou: eu vou. E no meio do caminho teve aqueles contratempos da mulher tocar, até que acha a mulher, e Jairo com a pressa, porque quem está morrendo, cada minuto é importante. Quando Jesus começa a ir na direção da casa de Jairo de novo, após ser parado por aquela mulher que tocou nele, chega alguém da casa de Jairo, um servo, uma ovelha dele, disse: Senhor, não incomode mais o mestre. Não precisa mais levar Jesus para sua casa, porque a sua filha morreu. Acabou de falecer. Não tem mais jeito para sua filha. Quantas pessoas falam assim conosco, irmãos? Quantas pessoas, às vezes, quando nós estamos perto de Jesus, numa situação tão destruída, estamos andando porque Jesus está indo junto conosco, e chega pessoas com as más notícias para nos derrubar mais ainda, para impedir que eu leve Jesus até o problema, para impedir que Jesus chegue até onde está a minha dor. E eu quero dizer que Jesus, nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada, na sua casa, na sua vida, Jesus está indo em direção à sua dor, à sua falência, ao seu desespero, à sua derrota. E eu digo, querido, quando Jesus ouviu aquilo,
ele sentiu que Jairo levou um baque. E ele falou assim: olha, tem bom ânimo, tenha fé, tua filha há de viver. Ele sabia que a filha estava morta, mas ele tinha uma palavra de vida. Daquele que ele foi, daquele que ele se prostrou, daquele que ele acreditou. Ele abriu mão da sua liderança, ele abriu mão daquilo que ele era para se dobrar diante de Jesus. Ele não desistiu de sair de perto de Jesus. Quando chegou mais perto da casa, junto com a multidão, Jesus pediu para os seus discípulos ficarem junto com a multidão. E consigo apenas levou Pedro, Tiago e João. Há discípulos que não podem participar de determinadas coisas. Olha, querido, eu vou dizer bem sincero. Houve uma atitude. Jairo venceu o orgulho, mas Jesus também. Jesus estava demonstrando que nós temos que vencer o orgulho. Jairo era um opositor. Jairo era uma posição de inimigo. Jairo era alguém que fazia parte de um grupo que queria matá-lo. Mesmo Jairo sendo um inimigo que se humilhou diante dele, Jesus poderia ter jogado na cara dele e falado assim: olha, você não me persegue? Você não é um principal lá, um líder lá da sinagoga? Vocês não estão em oposição? Vocês não ficam me chamando de um monte de coisa, querendo, planejando me matar, agora vem pedir minha ajuda? Vocês me batem, vocês me perseguem, vocês tentam me parar de todas as maneiras, tentam me humilhar, tentam de todas as maneiras difamar o meu nome. Agora você vem me pedir ajuda? Não vou te ajudar não, eu sou superior não. Da mesma maneira como Jairo foi humilde, Jesus também foi. Da mesma maneira que Jairo venceu o orgulho, Jesus não tinha orgulho. Jesus ajuda o coração de quem precisa. Jesus dá a mão para aquele que bate no seu rosto. Jesus ajuda aquele que precisa. Amar o inimigo ou amar o próximo, ele fala para amar o inimigo, mas quando ele fala de amar o próximo nem sempre é alguém que eu gosto. O próximo às vezes pode ser alguém que me machuca. O próximo pode ser alguém que te machucou e vai bater na tua casa pedindo ajuda e você vai ajudar. Aquela pessoa que às vezes tem um nariz empinado, que nem olha para você e que quando olha para você tem tanto orgulho que parece que você está até sujo. E vir bater na tua casa pedindo ajuda. Você não vai tratá-la do jeito que ela te trata. A gente não vence o mal com o mal, a gente vence o mal com o bem. Entenda que quando Jesus chegou naquela situação de morte, Jesus tirou aquelas pessoas lá que eram contratadas para chorar, porque eles estavam rindo dele, porque ele falou que a menina estava dormindo. Ele tirou todo mundo e entrou ele, Jairo, a mulher de Jairo, Pedro, Tiago e João, e fecharam a porta. E Jesus disse uma frase muito linda. No versículo 41, ele disse: Talita cumi. Ele pegou na mão da menina e falou Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E diz a palavra, no versículo 42, que logo a menina se levantou e andava. Ela se levantou e andava. E ela já tinha 12 anos. E ficaram todo mundo assombrado do que tinha acontecido. Irmão Jairo, eu quero dizer que quando a gente vence o orgulho, a gente vê milagre. Quando a gente desce, como diz assim, né? Desce do salto, ou desce do altar, ou desce da arrogância, ou desce de achar que é o bam. É aí que a gente vai ver os milagres. A humildade é sempre o melhor caminho, querido. Olha que resultado. Se ele permanecesse no orgulho, ele ia realizar
o sepultamento da filha. Mas por ele ter se vencido o orgulho, se quebrantado, se dobrado, se prostrado, se humilhado aos pés de Jesus, ele, em vez de realizar um sepultamento, ele foi fazer uma festa de aniversário. Coisa linda. Aleluia. Eu sinto o poder de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a alegria do Senhor nessa tarde. E logo que a menina se levantou e andava, e ele fez um pedido a Jairo. E falou assim: não conta isso para ninguém. Como é que eu vou esconder o milagre? Havia uma multidão lá fora, havia uma multidão de pessoas que estavam lá na casa de Jairo, porque a menina tinha morrido, parentes, amigos, tudo lá. Como é que eu vou esconder? Se todo mundo viu a menina morta, Jesus só está pedindo algo muito difícil. Todo mundo viu a menina morta, agora vai ver a menina saindo do quarto, andando. Todo mundo viu a menina doente, moribunda, agora vai ver a menina sorrindo, andando, sem um sinal de morte. Mas Jesus disse aquilo, porque diferente de muitos na atualidade, Jesus não quer que as pessoas sigam pelos milagres. Jesus não quer que as pessoas vão à igreja para receber um prognóstico, uma revelação. Jesus não quer que as pessoas vão na igreja por causa de uma cura, de um milagre, ou para obter uma bênção. Porque às vezes essa pessoa ela vai por causa de uma revelação, por causa de um milagre que ela precisa. Quando ela receber o milagre, ela vai embora. Jesus quer que as pessoas o sigam não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Jesus não quer apenas revelar, curar, mas ele quer salvar do inferno. E eu quero dizer que às vezes os sinais que Deus coloca no nosso ministério faz pessoas seguir Jesus por interesse errado. E Jesus queria falar para Jairo: olha, mantém isso caladinho aí, porque senão todo mundo vai querer me seguir pelo que eu fiz. Eu fiz porque você venceu o orgulho. Eu vim na tua casa porque você venceu o orgulho. Você não pensou no que os seus amigos vão pensar de você. Você se colocou aos meus pés sendo grande, sendo respeitado. Você me considerou, você me honrou diante da multidão. Em vez de você me questionar, você me adorou. Não tinha como eu deixar você na mão. Mas que Deus nos abençoe diante dessas situações e circunstâncias. Você que é um líder, seja evangélico, não, um líder dentro de uma empresa, trate as pessoas com amor. O fato de você ter um cargo superior à pessoa não significa que você tem que pisar nelas. Lidere como Jesus liderou, com exemplo, com autoridade e com amor. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, ninguém está livre, ó Deus, desse sentimento de orgulho. Ninguém está livre, meu Deus, da arrogância. Mas que nesse momento, Pai, essa palavra venha agir no coração do teu servo. E que, ó Deus, os olhos daqueles que estão vivendo dessa maneira, seja, Deus vivo, retirado essa escama. E que, ó Deus, essa atitude de julgar as pessoas, essa atitude de achar tão bom, que eu não preciso nem me dobrar diante dos teus pés. Deus, que isso não sirva de impedimento para que o teu servo e o ministério dele, a tua serva e o ministério dela, venha ser glorificado por ti. É o Senhor que honra o nosso ministério. Obrigado pela atitude de Jairo, que muito me ensinou nesse dia. Obrigado pela atitude de Jairo, que demonstrou, meu Deus vivo, que não há impedimento quando a gente vence o orgulho e escolhe viver pela humildade.
Eu profetizo um milagre sobre a vida do teu servo e serva nesse momento, nesse dia. Aonde esse vídeo entrar, que os teus filhos sejam abençoados em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Fique na paz, que Deus assim venha estar contigo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e que venha realmente o nome de Jesus seja glorificado na tua casa.